Começa agora mais um videocast da agência Cronópios de Notícias. Hoje um videocast especial porque a gente tem aqui no estúdio do Cronópios a visita de Jorge Miyashiro. Um bonequeiro? Não, né? Você não gosta que chama de bonequeiro, né? É, bonequeiro que faz boneco, brinquedo, né? Nada contra os bonequeiros. Você faz teatro de bonecos, é isso? Isso aí, teatro de bonecos, que nem esses aqui, ó. Você é um titireteiro? Sou um cara que faz teatro de fantoche, né? Titiriteiro, algo assim, algo E quem que é próximo. esse? Esse aqui é o professor Concertino, né? É um Põe- boneco, Fala lá é um pro- boneco de um espetáculo. Olha lá. Estou no Cronópios. Né? Ele é um maestro, professor Concertino, e é de um espetáculo que eu fiz lá em Curitiba. Ah, que legal. Você era de Curitiba. É, eu sou de Bauru e lá comecei fazendo teatro. Aí pintou uma vaga em Curitiba, fui lá trabalhar com o Manuel Kobachuk e fiquei lá uns... Ele é um dos grandes. Um dos grandes no Brasil, ator bonequeiro, né? titiriteiro, né? E lá em Curitiba eu fiquei uns 15, 18 anos lá, né? Quando eu saí lá em Curitiba ainda, quando eu parei de trabalhar com o Manuel, eu fundei minha companhia, Miyashiro Teatro de Bonecos. Você tem uma Desde companhia. então eu só trabalho com fantoche. Você trabalhava com aqueles... Com fios, o com teatro de fio, bonecos né? tem várias modalidades. E de aquele, como é técnica. que chama aquele que você fica todo de preto? Ou às vezes nem precisa ficar de preto, mas É, você fica é. manipulando os Aquilo, bonecos. Em cena, né? Em cena. Vou falar assim, é o estilo Bunraku, porque tem uma briga, né? Tem um debate acadêmico em cima daquela técnica, né? As pessoas ainda têm tempo para isso, né? Para ficar discutindo o nome da galinha. Então, tem gente que chega e fala na lata é Bunraku. Não é Bunraku, então é transversal. Ah, não é transversal, é linha direta, com emoção e com alegria? Né? Pode ser. A origem da técnica é inspirada no teatro japonês tradicional, com uma conformação Esse que fica cultural, a pessoa que em é cena. o Bunraku, que fica três pessoas em cenas segurando um boneco, né? E eles ficam vestidos ou de preto. Alguns põem um capuz preto, né? Outros só com uma roupa preta, outros nem isso, põem um adereço, né? Um costume cenário, e fica, um costume. né? E vai de acordo com o freguês. Né? E como é que se torna um titireteiro? Que é tão complexo, tão difícil. Fora solas de sapato. Não vou falar que é tão exótico isso, senão você vai brigar comigo. É tão exótico querer ser um titireteiro. Tão exótico, sim. Além do exotismo... Falando isso sem querer dizer isso. Além disso, além do exotismo. Eu ia dizer sobre as pedras que são castigadas sob a sola do nosso sapato e as lágrimas e suores derramados, os hectolitros derramados por aí afora. O teatro de bonecos é uma tradição que ainda depende, que tem uma relação de um orientador e um interessado, traduzindo isso de um mestre a discípulo. Tem que ter um mestre e os discípulos. Não tem toda aquela sacralidade, mas o cara tem uma relação, o acadêmico assim também, né? Fala, mas o orientador da universidade tem que ir com a tua cara também, né? Tem que se simpatizar e ele vai puxar a nota um pouquinho pro teu lado. Então tem isso, né? Você tem que gostar da técnica e do artista que você tem interesse, tem que ir atrás, ver a disponibilidade dele, não te atender. E aí, de alguma maneira, você trabalha para ele, né? Ele te paga certinho e você aprende a fazer o teatro de bonecos dessa forma. E o bonequeiro, você não gosta de falar de bonequeiro, então o titireteiro tem que fazer seus próprios bonecos? Ou não necessariamente. Você faz os seus, eu fabrico os meus próprios bonecos, né? O professor Concertino, por exemplo, é madeira, né? Ele é madeira. E aqui é o pano, né? Eu costurei, aprendi a costurar. Aprendi a esculpir na madeira e fazer os mecanismos que ele mexe a boca. Ele articula a boca, né? Ele articula a boca e tem a sobrancelha dele. E ele também tem um sisteminha aqui
consegue pegar? Ele Olha, consegue ele conseguiu pegar o objeto, cartão do né? Cronópolis. Ele é evoluído. Ele tem o polegar. Esse aí vai ficar mais inteligente que o os criador. macacos, por enquanto, é o planeta dos bonecos. Você vai ver, vai tomar conta do mundo. E aí tinha esse aqui, outro... é o meu cachorro, ele é isopor, né? Ele é antigo, mais antigo. Eu usava isopor antigamente, né? Isopor, ele é mais simpático. simpático, né? Eu tô na TV Cronópios. Sim, Camila, você está na TV Cronópios do People, meu amigo. O que? O People? Nossa, tô ao vivo com o People. Não, o People é o nome dele. O cara chama People? Sim, é isso mesmo, ele se chama People. Mas cachorro fala. Ele é histriônico, né? Pois é. Eu falo porque eu também sou evoluído, cara. Cuidado, hein? O People, ele é cáustico, ele é um poeta cáustico. Não. E você trabalha mais com teatro para criança, isso? Ou tem para adulto também? Eu gosto de trabalhar prefere? com teatro para todas as pessoas, né? Tanto para crianças quanto para adultos. Acidentalmente, eu faço um teatro que tanto crianças quanto adultos podem assistir, né? Então, eu não gosto de temas chatos de adultos, né? Economia, política Isso não é. e drama a quatro paredes. E gosto muito da comédia. E o que é bonito na arte com os bonecos? O que você acha fascinante no que você... no caminho que você tomou, né? Bom, primeiro ser um porque assim, esse boneco aqui tem uma história, né? Esse tipo de boneco aqui ele é um mix de vários mestres, né? A cabeça dele, ele é... Vou fazer aqui um bonecocídio aqui. Coitado. Ele é manipulado a 2 dedos aqui, né? Os 2 dedos permitem que o boneco faça esse movimento aqui, né? O fantoche tradicional é assim. É só um... Então ele fica monobloco no momento que ele só faz isso aqui, né? Ele fica um bloco só. Quando você tem essa disposição, o boneco ele começa a ter uma anatomia. Então você tem a cabeça, a representação da cabeça, o pescoço, aqui o tronco, os 2 braços, né, horizontal. Aí aqui seria o quadril e as pernas, né? Então aí você começa a ter com essa anatomia você começa a ter você começa a criar o personagem, começa a ter a personalidade dele pela anatomia, mais, né? Pela anatomia você começa a ter muito mais, né, leituras, né? E você pode criar mais, você tem uma capacidade de mimeses para poder criar um espetáculo, criar cenas muito maior. Então, esse o pezinho, boneco andar... ele fica na... Esse fantoche é assim, né? Numa bancada, né? Ele fica numa bancada. Eu fico aqui embaixo, eu elevo o braço aqui, aqui sempre fica a gente chama de empanada, fica uma cortina aqui. E o boneco vai ele circula nessa empanada. Para quem não tem essa noção, então o boneco ele fica aqui, ele sobe, ele fica oscilando. Então fica uma representação genérica de um ser vivo. Num boneco que você tem em que ele não é esse ser amorfo, né? Porque se eu pego um fantoche, por exemplo, como costumam manipular, ele vai lá, oi crianças, como é que vai vocês, tudo bem, tal, né? Essa coisa caótica. Ei, olha o boneco, eu tô aqui, né? Oh, boneco, né? Então, se de repente eu começo a respeitar isso, que aqui tem uma superfície e esse boneco está andando aqui, em que no momento que ele fala, ele não transgride a lei da gravidade, mas ele respeita isso, ele olha para baixo, ele olha para cima. Se de repente ele está andando e ele caiu num buraco, né? Nossa, que fundo esse buraco! Né? Ele levanta. Então você tem possibilidades para criar uma história, né? Agora aqui é complicado, né? Fica uma narrativa meio caótica. O público vai supor que, né? Eu vou cair no buraco.
a coisa fica mais na sonoplastia do que no visual mesmo, no layout da cena. no corpo, na presença física do boneco. Né? Então o gosto que eu peguei foi porque existe essa linguagem. Boa tarde, eu vou entrevistar agora o meu criador, Jorge Miyashiro. Jorge, você sofreu muito para me construir? Não, quase nada. Eu sou o professor Concertino e estamos aqui no Cronópios para falar um pouco de mim, o professor Concertino. Assistam às minhas entrevistas no blog www.blogspot.com.br. E como é que transfere a alma para vida para um boneco, né? A vida para o boneco. Como é que ela Ele, surge a vida? por si só, o boneco ele representa, né? Ele é uma representação. Tem essas duas manchas. O boneco, no momento que ele pega, ele vem para cá, ele para e faz... Vê isso aqui. Oi, eu estou agora olhando diretamente para você, público do Cronópios. Venham assistir a minha entrevista, vocês vão adorar. Em 3D. Em 3D. Tá certo? Então, os olhos, né? Essa representação de olhos, sendo assim, calibrada com a tele, né? Com o seu olhar, né? No momento que ele vinha aqui. People, você é realmente um grande apresentador. E você é um cachorro que não deveria falar nada. Como você é preconceituoso, estou te elogiando, embora seja uma mentira. Que coisa feia, né? Então você tá vendo, né? Então esses signos aqui apontados para você, fala, puxa vida, né? Algo falando comigo, né? De repente você começa a mencionar que essa menção sua de interação, isso já produz uma realidade, né? E você, quando você vê, você está engolfado nesse universo, né? E o público, o efeito de dar vida é isso para o público. Então eu jogo esses indícios e música, a história. Ele, de repente, ele vira lá para a plateia. Vocês estão gostando mesmo ou vocês estão aqui só porque pagaram o ingresso e não querem perder o dinheiro? Então, o público, pronto. Né? Esse boneco já está vivo. Né? Esse objeto, ele adquiriu vida. E a criança, como é que ela vê o boneco? Você pensa assim, nessas coisas? Como é que ela recebe? A criança tem uma imaginação muito maior, né, do que os adultos. Já é instantânea, acho que a associação, né, com o boneco. Olha, eu sempre me perguntam isso, né? E eu não tenho resposta, porque eu não pergunto também como que eu não faço essa pergunta para mim como se o boneco está vivo ou não. Com a criança você tem um vínculo, os contratos são rápidos, né, com a criança. Os acordos com crianças são rápidos. Legal essa palavra que você falou, acordo, contrato. Explica isso. Então, tem que combinar, adulto, para combinar com o adulto é complicado. Então você tem muitas cláusulas, a cumprir muitas legal, cláusulas. né? Fica complexo o contrato com o adulto. O adulto ele é inseguro, né? Então ele precisa sempre da realidade. Ele quer fazer o negócio com você, né? Ele quer fazer o acordo com você. Mas ele tem medo, né? Muitas cláusulas. Ele põe cláusulas de seguranças, punições. Isso é legal. Né? Ele tem ciúmes, a criança, ela é mais pura, né? Ela acredita, a criança já vem para o mundo acreditando na humanidade. A humanidade que sacaneia com ela vai ficando adulta, né? Ela vai crescendo. Então, quando você brinca com uma criança com a mão, né? E fala para ela, dá personalidade para a mão. Você fala assim, olha, o acordo é esse, essa mão é viva. Você fala para a criança, essa mão é viva. Oi, people, tudo bem com você? Né? Aí você olha para mim, a criança, né? Olha para mim, você é tua mão.
mas você insiste, né? Não, você fala assim, não é comigo, você tem que falar com ela, não é comigo. Então, Aí, pronto, venceu a resistência, ela vai, então não é, ela vai, ela começa... sabe que é a mão, mas ela topa a brincadeira. Ela né? topa a brincadeira. Não é que você está ludibriando. Né? Não, Você é um jogo, na entrando num verdade. jogo, Então, uma assim, o nome brincadeira, que né? se usa, isso, lembrei. Então, é assim, o nome que se usa para isso é jogar. Mas eu acho assim que antes do jogo tem que ter esse... O jogo só existe pela concordância, pela abertura de se fazer acordo. Né? Então, acontece hoje em dia que assim, a educação está tão estranha, as famílias estão tão estranhas assim que hoje tem muitas crianças que não querem fazer o acordo. Eles não acreditam no teatro, não acreditam na fantasia. Tem, né? Não, Você está sentindo tem. isso? Eu sinto isso. Então, crianças que vêm... Tem uma idade assim, mais ou menos? Chega um palhaço, 6 anos, 5 anos, 4 anos. Já estão destruídos. As criancinhas assim de 2 anos, assim, são totais, Ainda são completas, ainda tem, são poucas, mas começa ali por 5, 6 anos, já tem fila de crianças que não querem fazer acordo, que tem medo do teatro, elas choram, elas resistem. Né? Que interessante essa que você está falando. Então eu acho que está acontecendo que a gente está ficando uma sociedade do medo, né? Que, sei lá. Você acha que é por aí? É o que eu estou sentindo. Eu tive um mestre chinês, o nome dele é Yang Feng. Escreve Y-A-N-G Feng. Você está falando do chinês, japonês. Veio daí essa arte? A origem? Bom, boneco, acho que é bem antiga, né? É bem antiga. Não dá para precisar assim, historicamente, assim, geograficamente de onde veio. Né? Na China é bem evoluído. Sabe? Na China a técnica chinesa é surpreendentemente evoluída. Assim. Os bonecos são mais proporcionais, eles conseguem fazer reproduções da ópera de Pequim. Nossa. Sabe? Trechos da ópera, eles conseguem fazer gestos assim, com grande eloquência, com grande similaridade assim, em relação ao que é feito por ser humano, pelo ator, inclusive a acrobacia, né? Os saltos mortais, eles fazem um boneco, né? Então aqui a gente, inclusive, tem gente aqui que faz, né? Chegar aqui no Brasil, eles aprenderam, assim, tem companhias. Às vezes eu consigo, de jogar o boneco sai da mão do manipulador e cai de volta. E cai de volta. Esse boneco aqui não dá, porque ele fica, ele tá meio apertadinho. Ele é um pouquinho folgado, né? Assim, e era mais armadinho aqui. Tem um araminho, deve ser assim, alguma coisa. Não precisa de arame, mas ele é bem folgado aqui. Assim. Nossa, ele joga e faz o salto mortal, dá a pirueta e cai na mão de volta e continua fazendo o movimento. Né? Então, com esse aqui já não dá. Esse aqui, o corpo lembra muito o boneco chinês, né? Com as pernas aqui, a guarda atrás, né? E as mãos, né? E a cabeça ela tem uma cana. Meus bonecos não tem cana, né? Para pôr o dedo. Então esse mestre com quem aprendi, ele era a 5ª geração. Nossa. Né? Você aprendeu com ele? Eu aprendi com tive assim contato com a técnica, assim, com os rudimentos da técnica, assim, com ele. E ele ensinou, foi bacana, tal. Aí eu conheci o irmão dele, Yuan Fai. Tá? Ele mora na França. Todos eles tiveram uma vida muito difícil, né? Eles passaram pela revolução cultural na China, o maoísmo, depois aquela camarilha, né? Depois o Deng Xiaoping, aquela coisa, só pedreira para eles. Os caras passaram fome. Então o Fai, o irmão, eu vi um treinamento dele ensinando uma classe de franceses, que ele abria esses dedos aqui assim, né? Ele apoiava os dedos dessa forma aqui assim e fazia flexão de braço, sabe? Você faz isso? Não, eu não sou Rambo, sou artista. Mas ele o Rambo também deve ser um bom titireteiro, o Rambo, né?
Ele é um titereto. Aí o cara fazia isso, Nossa. sabe? Então, assim, e eles, sei lá, todos chineses sabem Kung Fu, Isso né? pra fazer teatro de boneco, não é pra lutar, não. Não é pra lutar. O dedo do irmão, do louco, mestre, do cara com quem eu fiz a oficina, ele era grosso, assim, era, sabe? O dedinho dele era o meu polegar, assim. Era fortão, o dedo era uns tocos, assim. Meu dedo é fininho, né? Dá medo, eu fico com receio de, né? Aí ele pegava assim os dedos grossos, assim, aqui tudo com calo, parecia coisa de karateca, assim, aqui tinha calo aqui, assim, sabe? O cara acho que batia no pau, coisa de Kung Fu. Então, eles têm isso, né? E o boneco chinês, ele luta, né? Então ele tem isso aqui, ó, né? Que legal. Né? Ele tem, Que legal. né? Dá um soco Aí lá chega aqui assim, nos cronopianos. né? Ele chega aqui assim, ele... Tô trabalhando na companhia Trux e... Companhia Truques aqui de São Paulo, Aqui né? de São Paulo. Você veio de Curitiba, agora você está aqui. Tô trabalhando com eles agora. E Como é que... aprendendo. E vai ter algum espetáculo lá? Tô trabalhando no Cidade Azul, vai ter uma turnezinha pro interior aí e tá bem gostoso, né? Tá bem, o pessoal é muito bacana, muito competente e me receberam muito bem lá, né? Porque É que você é um forasteiro, né? eu sou forasteiro e é uma técnica que eu não dominava, né? Que eu qual não que é conhecia. É aquele que a gente estava falando, né? Que é o burraquinho lá, transversal, né? E que você manipula, né? Com o boneco dessa em forma. cena? Você fica em cena? Fica em cena lá. Isso daí. Né? E eu mudo o eixo, né? Fazer o boneco olhar, né? Eu sei fazer o boneco olhar aqui, com ele embaixo de mim, né? Agora eu tenho que projetar para frente. Então, nossa, é difícil, assim, é um sufoco. Não é fácil, né? Não é fácil, muda o eixo. De repente aprender a andar, sei lá. Tem muita companhia de bonecos aqui no Brasil? Tem bastante companhias, assim, cada uma com um estilo diferente, com técnica diferente. Você já viajou, né, com a sua companhia antiga, né, pra fora, né? Eu já estive em Portugal 3 vezes, eu fui uma primeira vez, gostaram, me chamaram de novo, aí voltei pela 3ª vez. O Brasil já estive em Salvador recentemente, já fui para Porto Alegre, estava em Curitiba, vim aqui para São Paulo. E os melhores, onde que estão? Estão em São Paulo? Os melhores... Ou não? Olha, é difícil falar os, porque assim, tem companhias muito, né? que eu respeito, né? Então aqui em São Paulo tem 3 companhias que eu respeito. Né? E Curitiba tem 2 companhias que eu respeito, né? Então... Curitiba é forte, tem um né? movimento bom lá, tem forte. Porto Alegre tem 3 companhias lá que eu tiro o chapéu, assim. E então tem tem um pessoal, né? tem um país assim, o Brasil é bem, é legal assim, a arte ela tá amadurecendo aqui no Brasil. Obrigado. Eu gostei Obrigado muito pela de visita, entrevistar. viu? Já Obrigado estão pela mandando visita. embora? Já estou mandando você embora. Obrigado, viu? Tá bom. Morreu. Coitado. O legal dessa técnica é porque eu gosto dela pelo humor, né? Como o boneco está na mão, né? Ele é mais rápido. Então eu não sei se hoje em dia as pessoas, a moçada tem uma velocidade maior, né? Antigamente com outras técnicas assim era difícil. O fio, por exemplo, você tem o tempo, fio, não é? você tem o tempo da gravidade atuando no fio para chegar, da ação que você faz do movimento aqui, ele descer com o fio e tem um lapso lagzinho? ali, tem um intervalo. Tem a vara também, que é uma varinha que assim que, né, você pega, coloca aqui assim. Você usa todas as técnicas, né? Você já trabalhou Eu com já todas, experimentei, né? mas assim... Do fio não é bonito? Eu acho plasticamente bonito, né? Plasticamente ele é muito bonito, né? Mas eu não tenho Tem o pé, né? eu Tem não tenho toda muita paixão a- assim por não? ele.
Eu faço, inclusive, assim, para dar de presente até, né? Eu fico assim um ano para fazer um boneco de fio. Aliás, tem um que eu estou fazendo. Que são bem complexos, né? São bem vários complexos. fios, assim, que você pode mexer. Aí eu estou fazendo, antigamente eu fazia um avião, que é o controle, ele era desse tamanho. Chama assim, avião aquilo lá? Chama avião, né? Porque ele parece um avião. É uma cruzeta. Assim, né? Assim. Uma cruzeta, assim. Então a gente chama avião. Então, assim, o avião ele tinha, assim, 30 centímetros de comprimento, né? Assim, era bem grande. Hoje em dia ele, né, mostra assim, é desse tamanho um avião. Sim? É. Assim? Com essa Por que eu extensão. tô falando assim desse jeito? Né? E bem pequenininho, assim, porque já, né, não preciso tanto daquele braço largo do avião para fazer, porque se você pôr um braço mais comprido, né, nessa extensão, então maior, né? no momento que você levanta, a possibilidade do movimento do boneco lá embaixo aumenta, né? Então Tem mais ele velocidade, ele né? tem mais amplitude. Então mas daí com o tempo você começa a perceber que não precisa daquilo, esse movimento não expressa nada, né? Que o legal o boneco fazer um movimento mais curto. Então a luva eu gosto disso assim, que Esse é de luva. Chama. esse é o de luva, né? O fantoche de luva. Então eu consigo fazer movimentos mais menores com ele e ele tá na minha mão. Então acabei treinando mais com ele, né? isso, né? Parabéns, viu? É muito bacana o trabalho. Obrigado por ter vindo aqui visitar o Cronópolis e mostrar os nossos amiguinhos agora. Valeu, Jorge. Muito obrigado, tá? Valeu. Valeu, obrigadão. Até a próxima. Até o próximo videocast. Tchau, tchau.